Então, pessoal, vocês perceberam que o Living Lab Biobased Brasil não é apenas um intercâmbio ou um estágio no exterior. Os objetivos e as nossas metas são ainda mais ambiciosas. Envolvem governos, universidades, dois países e com propósitos e objetivos muito claros de trocar a economia, no caso, ligada ao combustível fóssil, para uma economia circular, principalmente com derivados da biomassa. Eu acho que o Daniel pode explicar um pouquinho mais sobre essa parte do grupo. Então, eu vou te dar a palavra, depois eu vou falar um pouquinho também sobre algumas perspectivas de quando eu voltei para o Brasil, depois do programa. Então, é contigo, Daniel. Beleza, obrigado, Guilherme. Então, pessoal, como vocês puderam ver no vídeo, a ideia do projeto é uma tripla hélice. A gente trabalha junto à universidade, empresas e o governo. Isso porque a gente está falando de universidades na Holanda que são de Applied Sciences, são de ciências aplicadas. E elas têm uma pequena diferença das universities normal, que seria as que a gente tem no Brasil, por exemplo, a FMG, a UFV, que essas applied sciences, elas trabalham com problemas vindo da sociedade. Então, eles têm muito vínculo com a indústria, com empresas que trazem problemas e aqueles problemas são trabalhados. Então, são problemas mais aplicáveis, digamos assim, não é especificamente a ciência básica. E como o Guilherme também falou, o nosso projeto tem como base a economia circular, que eu não sei se vocês conhecem muito sobre a teoria da economia circular, é que hoje em dia a gente tem uma economia linear. Então, a gente vai saindo resíduo de vários processos de produção, ou às vezes até pensar, né, em empresas, por exemplo, e aí vão saindo resíduos e aquilo tudo hoje em dia vai, por exemplo, para aterro sanitário, vai para lixão e tudo. A ideia da economia circular é que quando esses resíduos eles deixam de ser resíduos para virar subprodutos, eles podem ser utilizados como base para uma nova cadeia produtiva, então tentando minimizar os impactos e fazendo um reaproveitamento o máximo possível. Já a bioeconomia é tentar trocar materiais, às vezes sintéticos, químicos, por alguns já relacionados com orgânicos, que eles são mais fáceis de ser tratados para encaixar nessa economia circular, e o impacto também é, de certa forma, menor. Então, todos os projetos nossos são baseados nessas duas teorias. E o projeto visa a mobilidade de alunos e professores. Tem professores que às vezes vêm para o Brasil. Vamos ter uma missão dos professores no final do mês também, que eles vão dar uma palestra na UFV, vão dar palestra na FMG. Como eu disse, todos os nossos projetos são aplicados. E qual que é o nosso objetivo? Assim, a gente quer internacionalizar o ensino superior do lado brasileiro e do lado holandês, fazendo esse intercâmbio, mas não é só um intercâmbio para vocês irem assistir aula, existe a possibilidade de assistir aula sim, dependendo do projeto que você pegar, você vai ter mais tempo para pegar uma disciplina ou outra, tudo conversado com o orientador que vai estar te orientando lá na Holanda. Mas lembrando que o projeto é basicamente para pesquisa, então vocês vão estar imersos num ambiente que vocês estão fazendo pesquisa basicamente 8 horas por dia, por exemplo. Mas dependendo do projeto, dá experimentos, você deixa um tempo, aí dá lá para correr para uma aula, voltar, fazer algumas outras coisas assim. E as ideias dos projetos é muito buscando inovação, solução de problemas e tudo. E o projeto também não seria só esse intercâmbio, a gente trabalha com projetos educacionais, a gente tem os MOOCs, que são os cursos online, todo ano a gente tem. Um deles foi até de Introduction to the Biobased Economy, introdução à bioeconomia. A gente tem também o Biobased Battle, que acontece todo ano, uma vez por ano, que é basicamente uma disputa onde dois alunos brasileiros trabalham em conjunto aqui, por Skype, com dois alunos holandeses, para solucionar um problema. Então, por exemplo, a gente teve o caso da indústria do café, que eles trouxeram os resíduos que eles trabalham, que eles geram lá, e falaram, pessoal, hoje em dia a gente não está fazendo muito reuso disso, então a gente quer trabalhar esses resíduos. E os alunos trabalharam nisso, foram fazendo pesquisa, fazendo os cálculos, olhando, e chegaram a soluções voltadas para a economia circular, e aí eles ganham premiação e tudo. E aí é uma semana bem intensiva, assim. O projeto tem outras pesquisas, outras perspectivas futuras, que são os projetos aplicados.
em conjunto, ao mesmo tempo, assim, acontecendo na Holanda e no Brasil, em parcerias com, por exemplo, a FAPEMIG aqui em Minas Gerais, com a CIA, que é do lado holandês, por exemplo, e a gente sonha que um dia, quem sabe, a gente não consiga fazer um double degree, um curso em que às vezes a gente pode chegar a ter alunos, por exemplo, 2 anos do Brasil, 2 anos da Holanda, e tendo o título sendo válido para ambos os lados, né? E, para deixar mais claro, o projeto trabalha basicamente com 4 tópicos, que é de Water Technology, Agro and Food, Green Chemistry e Sustainable Environment. Então, dentro dessas áreas, os professores que já são parceiros nossos propõem projetos. Então, não sei se vocês todos chegaram a olhar no nosso site, a gente tem lá no topo lá em cima Students, procurar Netherlands, e a gente tem todos os projetos que a gente está ofertando para essa chamada de agora. Então, a gente tem 2 chamadas por ano, para os alunos irem. A chamada está sendo agora, para poder ir em fevereiro, e vamos ter uma outra chamada, provavelmente março, abril, assim, para o pessoal ir em agosto, para realizar esses projetos, que são normalmente de 6 meses. A gente já teve casos que projetos renderam muito bem, o aluno e o professor quiseram estender esse prazo e ficou 1 ano fazendo esse projeto. Então, os projetos vão desde utilização de efluentes, produção de biomateriais, biocombustível, compostagem, biorefinaria, produção de biogás a partir de efluentes, seja de aterro, seja de ações de tratamento de esgoto. Então, são várias oportunidades diferentes, que vai desde biologia, a química, a engenharia ambiental, às vezes a engenharia civil, a bioquímica. Então, é bem amplo assim, o campo do projeto. Eu espero ter sido claro, assim, se vocês entenderam. Se tiverem dúvida também pode já ir pensando e anota para me perguntar, por favor. E é isso, acho que o Guilherme vai poder falar mais um pouquinho como foi essa vivência, talvez no dia a dia lá e tudo. Eu também posso falar um pouco, se vocês quiserem. Eu morei na Holanda, eu estudei na Universidade Avans, que é que originou esse projeto do Living Lab. Então, até o professor principal lá foi meu professor quando eu estava lá. Então, e eu só falo, morar na Holanda para mim foi a melhor experiência da minha vida, assim. Mas acho que o Guilherme pode contar um pouquinho como é que foi a vivência dele, laboratório e tudo, como é que foi com o pessoal lá, questão da língua, vocês podem ficar super tranquilo, todo mundo fala inglês lá, todas as profissões, todo mundo está falando inglês tranquilo. Então, acho que o Guilherme pode falar aí um pouquinho, né? Certo. Então, começando pela parte da universidade, todo o sistema da universidade de lá, uma grande diferença que eu percebi foi assim, devido ao supervisor e ao projeto que eu acabei escolhendo, o supervisor era sempre muito aberto à minha contribuição. Então, ele não, de forma alguma, ele restringia a minha forma de pensar ou a minha criatividade para desenvolver e resolver aquele problema. Não é como eu vi aqui muito no Brasil, o professor dando as direções e o aluno executando. Então, o assunto do meu projeto foi uma simulação de um processo de produção de biodiesel a partir de óleos residuais, que a Holanda tem uma logística de coleta de todo o óleo residual industrial do país, e também uma parte de de laboratório experimental para otimizar um processo que uma dessas indústrias de refino desse óleo executava lá. Então eu também fiquei responsável por otimizar esse processo lá dentro da indústria. Mas então, dessa forma, eu tinha autonomia para sugerir aos gestores da indústria, ou mesmo ao supervisor do meu projeto, a forma que eu queria trabalhar, o que eu queria fazer. Eu penso dessa forma, e ele só falava assim, ok, isso daí pode dar certo, mas de forma alguma ele colocava a forma de pensar ou as ideias dele acima das minhas. Então, assim, isso me deu uma autonomia e eu acabei aprendendo muito com essa forma de trabalho, e algo que eu não tive antes no Brasil. Além disso, quando eu voltei para o país, eu percebi como eu estava muito mais consciente
de todos os fatores ambientais, econômicos e que envolvem toda essa nossa área. No caso, a engenharia química tá em constante contato com processos e nossos processos industriais, e você realmente volta para cá com uma visão de olhar o impacto que isso está causando no ambiente, ou na cidade, ou nos rios, ou no ar. Então, assim, a Holanda me deu essa forma de pensar, essa consciência bem definida sobre os impactos que nós, humanos, ou as nossas atividades, está fazendo para o planeta. A Holanda é um cenário ainda um pouco mais diverso, porque grande parte da Holanda está abaixo do nível do mar, então eles também têm um interesse muito claro em reduzir esses impactos. Você imagina quanto eles gostam de Trump, por exemplo, mas, enfim, eles querem reduzir esse impacto, porque caso o nível do oceano suba, eles seriam os primeiros a sofrer em grande escala com o aumento dos níveis do oceano. Então, assim, você vê lá uma sociedade totalmente organizada, a maioria, assim, a média, ela tem muita consciência do destino que ela tem que dar ao lixo, das coisas que ela deve ou não deve fazer. Então, a hora, o local que ela destina o lixo, a grande parte da população separa, e o governo mostra como que todo esse sistema funciona. Então, acaba sendo um jogo ali de confiança de ambas partes, da população e do governo. Então, assim, você está num ambiente desse, todo organizado, e com pessoas conscientes do impacto que elas causam, e tentando reduzir ao máximo isso, é muito interessante. Eu acredito que muda a mentalidade, cresce, faz você crescer como pessoa e como profissional quando você volta ao seu país. E a ideia é voltar para o país para a gente melhorar agora aqui, e não só pensar assim, nossa, como é lindo lá, e vou desfrutar dessa organização, porque o meu país está um pouco desorganizado. Não, que lá eles colocaram a mão na massa e organizaram o país daquela forma, com muita luta, com inundações e tudo mais, mas é o caminho que a gente tem que fazer para resolver o nosso país também. E esse que é o grande valia do Brasil com essa parceria Tríplice Hélice. Agora, eu vou, então, deixar o momento para vocês escreverem as perguntas aqui, que a gente vai jogando, ou para mim, ou para o Daniel, porque depende, a gente fala aqui, talvez está algo muito claro na nossa cabeça, mas não para vocês. Então, vamos lá. Sim, pessoal. E em relação ao processo de inscrição, eu estou mandando aí o link direto que vocês podem clicar, e já é direto para saber os projetos que a gente tem hoje em dia em aberto. Se você pode aplicar nele até dia 1º de novembro. E quando você clica para fazer o download da descrição do projeto, ele vai estar explicando o que é o projeto, quais são os backgrounds desejáveis para se executar esse projeto. A gente tem umas outras coisas que a gente exige, que é a questão da língua, também está tudo escrito certinho nesse site. E, além disso, a gente está com esses projetos. Agora a gente conseguiu uma verba de 550 euros por mês como auxílio, porque a gente sabe que é muito difícil para brasileiro ir para fora, por questão do valor do real, assim. E aí a gente brigou muito por isso e conseguimos uma bolsa que dá para ajudar bem a sobreviver na Holanda, assim, sabe? Deixa eu só ler a pergunta aqui um segundo. Então, o tipo de visto, por exemplo, na Holanda, para poder tirar o visto, quem começa o processo é exatamente a Universidade Holandesa. Eles entram com o pedido e você tem que entregar os documentos e tudo. Por estar sendo na universidade, o tipo de visto vai ser como estudante, que é o mais barato, mais em conta para trabalhar no laboratório. Então, você vai estar como se fosse um aluno da universidade. Até por isso, você consegue pegar algumas disciplinas, algumas matérias e tudo. Em relação ao background, as universidades, por exemplo, de ciências aplicadas lá, elas só vão
até graduação, então elas não têm pós-graduação. Só que para eles não tem problema algum a pessoa ser graduada ou ter um mestrado, algum curso acima de graduação. Para eles, tanto faz. A única questão é que a bolsa, por exemplo, que a gente vai oferecer, não seria uma bolsa de mestrado, digamos assim, ela é mais um auxílio para viver. E se a pessoa não tiver nenhum problema com isso, tranquilo. Daniel, talvez a Carol também esteja falando, por exemplo, tem alguns projetos que tem, por exemplo, o tópico é gerenciamento de recursos hídricos, mas lá não tenha o curso, por exemplo, engenharia civil citado, mas você fez um estágio, você fez uma iniciação científica, um projeto nessa área, você tem o background para poder aplicar. Então, assim, não restringe o curso, mas você tem que demonstrar experiência e conhecimento na área que envolve o projeto. Sim, é exatamente isso. Ele vai estar, às vezes, lá, eu preciso de um bioquímico, mas, pô, aí a pessoa fez engenharia ambiental, mas trabalhou tudo com a área de química, sabe os processos que vai ser necessário e tudo, então isso não tem problema algum. Da mesma forma, tem um projeto que envolve microbiologia, caso algum biólogo que tenha experiência na área de microbiologia, ele também poderia aplicar. Da mesma forma que o engenheiro civil poderia aplicar, caso ele tenha experiência em águas, que é o caso de um dos projetos lá. Bom, vamos para a seguinte, o tipo de visto. Então, Thales, essa parte eu acho que não precisa de se preocupar tanto agora. Assim, caso você seja selecionado, o visto só começa depois da seleção. Então, a partir do momento que você é selecionado para o projeto, a universidade de lá envia todos os seus documentos, ela vai pedir alguns documentos a você, ela envia esses documentos à embaixada, ao órgão da Holanda, e o órgão já entra em contato direto com a embaixada do Brasil e faz esse trâmite para você ir até uma embaixada da Holanda no Brasil e fazer o processo do visto. O visto, ele assim, só para deixar claro, ele custa por volta de 300 euros, que é a cargo do estudante que for selecionado, então por volta de R$ 1.000, mas a partir do momento que você vai ser selecionado, o processo é bem tranquilo e você envia os documentos daqui por e-mail para a Holanda, eles dão um ok lá, vê se está tudo certo, e logo em seguida que eles dão um ok, você envia um envelope com todos os documentos originais lá para a Holanda. Enquanto isso, eles já mandam o seu aceite para a embaixada e você vai fazer a visita à embaixada. Depois de 10 dias que você foi à embaixada, você está com o visto entregue em casa pelos correios. Vamos passar para a pergunta aí. Agora é a da Amanda, né? Uhum. Então, a carta do professor é porque a gente estava pedindo sempre essa questão do TOEFL e a gente tem muito problema com data, às vezes, para a pessoa fazer e às vezes é muito caro também. Então, aí eu também tentei brigar isso com o pessoal lá para eles tentarem ser um pouco mais tranquilos com isso. E até onde eu sei, essa carta seria basicamente algum professor, por exemplo, orientador seu no Brasil, que diga e comprove que você tem condição de estar lá conversando inglês, entendendo inglês, se comunicando. É só por garantia, porque você chegar que o tempo, de certa forma, de 6 meses é um pouco curto, para chegar já para executar o projeto. Então, se chegar lá e ter toda aquela dificuldade e tudo, isso poderia atrapalhar o projeto. Mas o inglês do holandês é muito tranquilo. Eu nunca tive nem um pouco de problema e tal. Eu acho que é bem tranquilo. Mas seria isso da carta. Acho que foi claro? Espero que sim. Isso, além disso, tem alguns, por exemplo, o FV tem aquele núcleo de línguas lá, que a DRI geralmente ela redireciona o estudante para fazer uma entrevista com a gestora do núcleo de línguas. Ela também emite uma carta lá falando da sua proficiência. E também pode ser do cursinho de inglês, Gabriel, como eu tinha te falado. Então, o dono, o responsável, o professor do curso de idiomas que você fez, pode também emitir essa carta.
O lance é o seguinte, você tem que ter ciência que você vai fazer uma entrevista por Skype. Então, não vai adiantar nada forjar tudo isso daí ou conseguir a carta no jeitinho brasileiro, porque você vai ter que passar por uma entrevista por Skype, que é ali, na verdade, que as coisas vão acontecer, que os professores gestores do projeto vão ver que você domina a língua mesmo. Então, não fiquem preocupados com essa carta. Pode ser do professor do cursinho, pode ser do orientador, pode ser do núcleo de línguas, tanto faz. Sim. E só lembrando do processo de inscrição, vocês olham lá, por exemplo, o projeto que interessaram, e no próprio site, lá embaixo, tem Start Your Application, e aí vocês já aplicam, já vai anexar os documentos que são pedidos e tudo. E depois os professores lá vão receber as inscrições de vocês, vão selecionar alguns para fazer a entrevista, fazem essa entrevista por Skype, e aí eles selecionam quem vai participar. E aí, como o Guilherme disse, nessa hora ele vai sentir ali o inglês, como é que é, como vai ser a comunicação e tudo. Mas é bem tranquilo. Eu posso falar, então, da Júlia agora. Tá. Gostaria de saber se no processo de inscrição, na parte da declaração de renda, pode ser a conta bancária da minha mãe, ou tem que ser o meu. É o seguinte, na minha vez, na minha aplicação, o que eu fiz foi me colocar como que é titular e o segundo da conta lá, que eu esqueci agora, conta conjunta com meu pai, dependente. Então, a partir do momento que você pode se colocar, a sua mãe, no caso, vai te colocar como dependente da conta dela, e depois você pede para emitir esse documento. O banco emite um documento falando que tem esse dinheiro em conta. Deixando claro também que você pode colocar é só uma forma que eles têm de garantir que você tem essa grana, esse valor que eu acho que é 5 mil euros em conta, mas que você não vai gastar esse dinheiro lá para se manter, porque você vai ter a bolsa. Então assim, a bolsa foi suficiente para me manter, eu só tive que cobrir os custos da passagem e do visto. Então, caso você tenha algum parente, um tio, que possa caso você não tenha esse dinheiro todo na sua conta, você coloca esse dinheiro na conta, emite esse documento e depois dá o destino para esse documento lá. É um jeitinho brasileiro que não vai danar ninguém e você é só por conta desse pré-requisito aí, desse documento com esse valor em conta, que não cabe a nós, porque nós vamos receber esse valor em bolsa lá. Uhum. Depois, caso alguém tenha alguma dúvida de como faz isso daí, pode falar direto comigo. Eu tenho meu Facebook lá, tenho do Daniel também, lá no evento. Sim. Então, na próxima pergunta do Thales, que falou, por exemplo, que o Guilherme trabalhou também em uma empresa, na verdade, é porque ele não é que ele trabalhou especificamente na empresa. A gente tem os projetos que são propostos, eles são muitas vezes vinculados a empresas, então, e algumas vezes financiados pela empresa, né? Então, aí não seria como se fosse, além do projeto, um estágio na empresa. Na verdade, foi um projeto realizado na universidade e na empresa. Entendeu? Certinho, Guilherme? Certinho, exatamente. Sim. Então, vamos para a próxima do Gustavo. Para escrever, tem que estar necessariamente vinculado à universidade. Na verdade, tem que estar vinculado, sim. Tem que ser aluno das universidades parceiras nossas, que a gente tem hoje em dia a UFMG, a UFV, a Federal de São João e a PUC Minas. Estamos sempre abrindo novas portas, buscando novos parceiros, mas a princípio tem que estar matriculado nessa universidade, seja na graduação ou na pós-graduação. Que mais? Agora da Júlia. Sobre o certificado de proficiência, tem o IELTS que fiz 2 anos atrás. Então, a IELTS e o TOEFL, eles têm validade, mas eu acho que dependendo do seu nível de inglês lá, dependendo, eles podem acabar aceitando. Isso aí eu tenho que dar uma olhadinha. Sim, grande chance deles aceitarem, não olham tanto a validade. Na verdade, eles nem sabiam que existia validade para o nível de inglês. Mas aceitam sim, é algo que você já pode mandar com
com esse IELTS que você teve há 2 anos atrás aí. Caso também a validade dele, caso for, a validade dele é 2 anos. Então tá tranquilo. Em relação ao FCE, que a Laura falou, foi a Laura? A Laura. Tem nesse site também que eu mandei o link, tem a tabela de equivalências dos testes. Então, a média ali tem que ser por volta de 6 do IELTS. Isso corresponde a um FCE a partir do grade C ou B. O C é de 169 a 172. Então, se ele tiver enquadrado dentro desse aí, ou acima dele, claro, sem problema algum de usar esse FCE. A próxima pergunta do Gabriel a gente já respondeu, né? Da Amanda perguntando em relação à bolsa. Eu acho que até o Guilherme pode falar melhor, assim, que ele foi... Eu morei na Holanda já, foi há 4 anos atrás, 3, 4 anos. Então ele pode dizer agora como é que estão os custos de vida atual lá, né? Certo. Então, eu fui para Breda, das cidades lá, que tinha, assim, não é tão barato o aluguel, mesmo sendo uma cidade pequena. Foi um pouco complicado de achar os aluguéis. Na primeira que a gente chegou lá, só tinha uma aluna brasileira, então não tinha como nos ajudar muito. Só que aí, na minha vez, foram 3. Então, esses 3, nós arrumamos o lugar tranquilamente também. E a partir desse tempo que nós estávamos em 3 lá, nós já tínhamos os contatos com as nossas casas, antigas casas, no caso, e foi muito fácil de alocar esses novos que foram no começo desse semestre nas nossas casas ou em amigos das pessoas que a gente se hospedou por lá. Então, assim, é fácil de arrumar aluguel em Breda, principalmente, porque a gente tem mais alunos lá, mas não é impossível nos outros lugares. E gira em torno de 300, 350 o aluguel. Veja, tipo, 300 seria o nível limite ali. Você vai também ter o custo de 40 euros por mês com o seguro-saúde e por volta de 100 euros para você comer, no caso de comida, de supermercado e utensílios básicos de higiene no mês. Então, sobra, no final das contas, aí, 100 euros, depois das nossas contas, aí, colocando o aluguel a 300, sobra 100 euros para fazer o lazer, no caso, gastar como você quiser. Lógico que se você quiser fazer uma Eurotrip no final do seu intercâmbio, você vai ter que colocar dinheiro do Brasil na sua viagem, porque ele não vai ser suficiente para você viajar como era o Ciências Sem Fronteiras, por exemplo. Então, assim, é algo bem mais restrito que dá para cobrir as suas necessidades básicas. Se você é estudante, tem uma condição não muito legal, mas consegue pagar esses custos iniciais, você vai conseguir se manter com 550 euros, tranquilamente. Caso também você tenha os seus gastos aqui no Brasil, que provavelmente gira aí em torno de, sei lá, R$1.000, vou supor. Então, se você converter esses R$1.000, vai dar, o que você gastaria no Brasil, vai dar mais uns 300, 200, 300 euros para adicionar ao seu orçamento. Aí é suficiente, tipo, 700 euros, você vai viver muito tranquilo lá e não vai precisar de apertar de lado nenhum. Então, assim, faz as contas não só com 550, mas também com o dinheiro que você vai deixar de gastar aqui da sua república, do seu aluguel no Brasil, e você adicionando esse dinheiro ao seu orçamento, vai dar para levar o intercâmbio de boa. Eu fui claro? Acho que se faltou alguma dúvida aí. Assim, um benefício que eu tinha, porque eu não posso beber, então eu não bebia, então acabava que as contas também saíam um pouco mais baratas para mim. Mas podem falar com
as pessoas lá que saem, bebem e tudo mais, que dá sempre para ter o jeitinho brasileiro de fazer as coisas em casa. Se preparem que vocês vão ter que cozinhar, se vocês forem para lá, forem selecionados, porque não vai dar para comer fora todo dia. Então, é só dando uns ajustes ali que cabe no orçamento, sim. Em relação à moradia, assim, tem várias opções, assim, para se olhar quando está na Holanda. Eu também morei na cidade que o Guilherme morou, e muitas universidades, elas têm parceiras imobiliárias, assim, só que normalmente é um preço mais elevado. Quando eu fui, meio por insegurança, eu peguei dessa forma e paguei um pouco mais caro. Eu pagava 400 euros de aluguel. Mas depois fui vendo, tem muito grupo no Facebook, esse esquema que o Guilherme também fez com os alunos que estão indo, sempre é bom entrar em contato com os alunos que já estão lá para poder fazer esse encaminhamento assim mais fácil. Por ter que fazer comida em casa, isso barateia muito também. Em relação à cerveja, dependendo da cidade, muitas das cidades são cidades universitárias. Então, beber assim também não é tão caro. E o pessoal tem muito costume de beber em casa e sair para a festa depois. E aí, na festa, beberia menos e tudo, e gastaria bem menos também. Exatamente, no supermercado é muito barato a cerveja. É mais barato Muito que no barato e Brasil, só talvez. cerveja boa. Isso. Você compra cerveja de trigo a preço de Skol. Mas o assunto aqui principal não é cerveja, nós vamos mudar senão o que eles vão achar, né? Não, mas é só para ter uma noção assim também do que é viver lá. Eu Não, não vou falar que vocês vão só para trabalhar, ficar lá enfurnado, lá. Não, vocês vão com viver. certeza. Com Faz parte do certeza. intercâmbio viver a vida social da cidade, viver a cultura local também, né? Então isso aí a gente também acha. Provavelmente o pessoal lá também vai te incentivar isso, até o pessoal da universidade, são bem tranquilos também. Aí tem até cerveja dentro da universidade. Existem Tem um alguns bar, né, dias da que a universidade. galera bebe dentro da universidade mesmo. Isso não é problema. Eu já fui esse problema superado lá, como muitos outros. Sim. Vamos seguir aqui, que agora eu até me perdi no. Também. Eu acho que é da Carol aqui agora. Vocês sabem se, em geral, os professores têm um importante requisito de ser noção e experiência prévia. Então, nisso aí, eles podem, dependendo do projeto, porque às vezes eles vão usar uma metodologia, alguma coisa assim, que por ser 6 meses não dá para a pessoa pegar, eles podem exigir isso sim, mas normalmente eles não são tão restritos assim. E uma coisa que você vai ter a oportunidade de dizer também é que a gente pede uma carta de motivação. Nessa carta de motivação, você vai dizer exatamente por que você está aplicando aquele projeto, por que aquilo te interessa. Então, não necessariamente você tem uma experiência, mas você se interessa muito pelo assunto e você quer trabalhar com aquilo, eles vão levar isso em conta também. Então, é variável do professor e do projeto, especificamente. Exato, depende muito do professor, essa seleção. Essas aplicações, depois do dia da deadline, elas vão todas para o professor responsável pelo projeto e ele que vai fazer a triagem. Então, assim, é difícil porque não tem um critério de seleção único, ou um critério de pontuação pelo seu currículo. Então, assim, dependendo do que ele quer para o projeto, ele vai selecionar. Então, assim, depende também de quem for aplicar junto contigo. Passando agora do Tiago, que ele não entendeu a questão da comprovação de renda, certo? Tiago, para você fazer o processo do visto, assim, só depois que você for selecionado, caso você seja selecionado, você vai ter alguns documentos para ser enviados para lá. Seria uma atualização, uma cópia traduzida, juramentada da sua certidão de nascimento atualizada. Além disso, histórico, escolar, tal, uns documentos pessoais, passaporte, e a parte da comprovação de renda é algumas declarações que você assina e uma declaração do banco, do seu banco, falando que você tem mais de 5.300 ou 5.600 euros em conta. Isso é para eles saberem que você tem esse dinheiro para caso aconteça alguma coisa lá, ou, na verdade, você se sustentar durante os 6 meses de intercâmbio na Holanda. Então, é como se eles fizessem uma média de tudo que você gastaria com a universidade, com o custo de vida, e esse valor você tem que ter em conta, atestado em conta, para você
tipo, poder tirar o visto. Então, é esse que é o documento da comprovação de renda. É o seu banco falando, esse usuário aqui, esse cliente, tem o valor de tantos reais em conta, que é o equivalente em euro, e ele está disponível para saque a qualquer momento. É um formulário também, é um modelo que, caso você seja selecionado, você pode pedir aos bolsistas, aos estagiários que já foram, que a gente te ajuda. Sim, agora o próximo é do Thales, né? Thales. Existe caso que alguém chegou a fazer alguma disciplina? Sim. Então, tem. Isso aí é bem tranquilo, na verdade, lá. Eles têm os horários definidos das disciplinas e, dependendo do seu projeto, dependendo da conversa que você tiver com o seu orientador lá, você pode falar, ó, eu estou pensando em fazer uma disciplina e tudo, muitas das vezes ele vai até te incentivar, fala, não, faz mesmo e tudo. Então, isso é bem tranquilo. E depois, na hora que voltar, você consegue pedir a confirmação que você fez a disciplina, a ementa dela e que você foi aprovado. E você pode tentar aproveitar isso no Brasil também. Então, isso aí Isso. é bem tranquilo. Deixando claro, assim, que não vai ser... Não é certo que você vai conseguir fazer essa disciplina ou que as disciplinas se equivalem no país da Holanda para cá. Então, assim, tem a possibilidade. Você tem que olhar isso muito antes, conversar muito antes com o seu professor responsável pela disciplina aqui do Brasil e saber com o seu supervisor do projeto de lá que se tem essa possibilidade. Então aí existe a possibilidade, mas não é certo. Você não vai chegar lá escolhendo disciplinas para fazer como foi no Ciência Sem Fronteiras. Eu quando eu fui também, tive esse problema que várias que eu fiz não tinha nada a ver com o meu curso. Só que eu consegui entrar, você consegue, em determinados cursos, você consegue colocar como optativo ou eletivo. Então, isso aí o colegiado poderia te auxiliar também, sabe? Eu tinha, por exemplo, eu sou biólogo, eu tinha tópicos em ciências biológicas que são assuntos variados, assuntos atuais e tudo. E aí eles conseguiram encaixar como se fosse um tópico em ciências biológicas. Aí eu consegui aproveitar. Então é bom conversar com o colegiado também para saber como funciona, o que você precisa. O da Carol aqui é bem rápido. Não precisa de incluir o seu ensino médio no transcript. Só a parte da sua graduação mesmo. Graduação ou pós-graduação. Próxima da Carol. Isso. Aí primeiro é para você aí. Qual primeira? Calma aí. Ah, tá. Deixa eu ler aqui. Certo, Carol. Então, isso ele pode perguntar durante a entrevista, mas assim, é algo bem raro. Não acredito que vá acontecer. Eles já sabem porque a maioria dos orientadores lá já tiveram os estudantes brasileiros. Então, assim, provavelmente eles não vão esperar que seu currículo tenha só 90 ou acima. Eu acho que eles já estão familiarizados com isso, porque eles têm tido mais contato com os brasileiros. Da mesma maneira, é difícil de responder isso daí, mas eu acho que não é o critério principal que eles vão analisar. Eu acho que a sua carta de motivação é algo muito importante, eu acredito ser, eu julgo ser, e as experiências que você teve aí ao longo da sua graduação. Né? Você mostrar que você está ali na graduação, você corre atrás das coisas, você tenta ser o diferencial, e eu acho que as notas ali não têm tanto peso, não. O modelo de currículo, né? Eu não tenho modelo de currículo, mas eu seria, assim, bem sucinto. Caso eles tenham alguma dúvida sobre detalhes do seu currículo, eles vão te perguntar ao longo da entrevista. Então, assim, não faça um currículo de 3 páginas. Eu colocaria, assim, em uma, se for possível. Caso não seja,
expanda um pouquinho mais, mas nada além de 2 páginas nunca. Mas não tem modelo nenhum, não. Não é tipo Lattes, não é dessa forma. Você vai colocar um currículo como os currículos que você envia aí para estágio aqui no Brasil, para estágio ou para emprego aqui no Brasil. E, lógico, em inglês, mas sem modelos. Sim. E em relação que a Carol também perguntou se outros documentos extras, assim, a única coisa que me vem em mente, assim, seria se você tivesse talvez uma carta de recomendação, algum professor que falaria, não, já trabalhei com fulano, ela é muito boa de serviço, ela, uma coisa assim, né? E deixar como contato também, se o professor quiser conversar com esse outro professor e tudo, sabe? Eu só acho isso, assim, no geral, são documentos que estão sendo pedidos lá mesmo. Ou se você achar alguma outra Exato. coisa interessante também na sua vida, né, digamos assim. Caso você tenha algum, sei lá, algum prêmio, alguma coisa que tenha É, que colocar ali, também é possível de colocar no currículo. Fora que isso que a Júlia está falando ali, não, no transcript. Júlia, o transcript, ele sai da sua universidade, e já com as notas, naquele padrão ali. Eu não sei se você é da UFV, por exemplo, na UFV tem como você ir no registro escolar e pedir para eles imprimirem a versão em inglês do seu, do seu histórico. E eles já carimbam, assinam lá e te dá essa versão em inglês. Caso você não... tem isso também? Então, perfeito. Faça o mesmo. Caso não tenham, eu acredito que todas têm agora. Caso não tenha, você vai ter que traduzir o seu histórico e pedir alguém responsável pelo registro escolar, ou seu professor orientador, para carimbar, que ele vai fazer e essa conferência. em relação a isso, na UFMG, quando eu fui de intercâmbio, eu não sei se tem agora dessa forma de fazer só, já pedir para eles imprimirem em inglês. Tomara que sim, né? Muito mais simples. Mas no meu caso, eu não tinha como fazer isso. Eu peguei o meu histórico escolar todo da universidade, eu traduzi por minha conta, e eu levei no Departamento de Relações Internacionais, e aí eles bateram tudo comprovando, e aí eles carimbaram e confirmaram que. E aí virou um documento oficial da UFMG, digamos assim. Tranquilo, dessa. Agora, próximo da Carol, né? Então, se quiser, depende do professor. Você sabe, os professores que não, eles não têm uma diferença para ele específico. Não Então, acredito que... caso seria algo muito pontual. Eu acho que seria um diferencial, mas não seria critério de te eliminar, caso você não saiba. sim, também acho. Eles são bem abertos, na verdade, em relação a essas coisas. E você vai passar logo quando você chega, você passa por uma semana de treinamento que é suficiente para você aprender a mexer em qualquer equipamento que tenha lá. Eu acho que não se preocupe com isso. E mesmo que Lógico que você se você saiba, deu azar, lógico que você deu o azar de competir com alguém que tem experiência na área, que saiba, que tenha noção do aparelho, com certeza você vai acabar uns pontinhos atrás dessa pessoa, eu digo, saindo em desvantagem, mas não é critério de eliminação. eu acho que isso aí seria o de menos, até porque, mesmo se você falar que você sabe, você vai ter que passar por um treinamento na máquina ali de qualquer forma. Então, ensinar para alguém alguma coisa ou só repassar e tudo, eu acho que isso não teria problema para eles, não. A próxima agora é do Thales, o que eu disse de estender, tá? Então, é porque, na verdade, a gente teve só um caso disso, foi que quando o projeto era de 6 meses, o aluno executou muito bem, o professor ficou super feliz, ele também estava super feliz de estar executando. Aí pensaram em estender esse projeto, fazer alguma coisa a mais. E aí eles conseguiram isso, o professor autorizou, queria, o professor no Brasil também falou, não, beleza, pode ficar aí, tudo. Então, isso aí vai depender do projeto que vocês vão estar fazendo, depende do professor que vocês vão estar, depende, às vezes o projeto que você faz, ele vai simplesmente acabar ali e não vai ter possibilidade de continuidade, de continuar ele. Então, isso aí, eu acho que, na verdade, você só poderia pensar nisso lá para o seu quarto mês de intercâmbio, quinto mês, dependendo do andamento, e para tentar estender isso. Mas nada que você possa pensar antes, nem prever, porque a gente não sabe como é que vai acontecer, né? E, no caso, a bolsa se mantém, a bolsa é renovada. Sim.
Sim. Aí a última aí da Carol, que ela não ouviu. Então, na verdade, o transcript seria só da universidade. Não precisaria de enviar nada da escola, não. Isso. Bom, caso as pessoas que estejam aqui online agora não tenham mais dúvida, nenhuma dúvida, então, assim, eu agradeço a participação e a gente se deixa disponível também para solucionar qualquer outra dúvida que venha a surgir. Opa, já apareceu mais. Mas aí eu estava falando, se já tiramos todas as suas dúvidas, vocês fiquem livres para fazer o que quiser. Mas agora apareceu mais dúvida aqui, então vamos voltar. Certo, Tiago. O critério que eles usam é enviar. O Tiago está perguntando aqui se nós temos três opções. Nós temos três opções de escolha de projeto. Para quem que vai ser enviado os documentos. Os documentos são enviados apenas para o primeiro projeto. Só que como aconteceu em outros anos, talvez esse projeto a gente coloca a opção dele, só que acontece alguma intercorrência ao longo desse processo seletivo e ele não vai poder ser executado no próximo semestre. Então, eles cancelam o projeto e enviam seu documento, como você enviou para a primeira opção, envia os seus documentos para a segunda opção. Então, assim, não vão ser três professores que vão receber os seus documentos. É só para ter uma reserva, caso, por exemplo, nenhum projeto tenha inscrição, eles vão realocar os documentos de pessoas que escolheram ele como segunda opção para ir para o professor avaliar. Então, é só para ter essa maleabilidade quanto às inscrições e caso o projeto não venha a ser executado no próximo semestre. Então, foca na sua primeira opção. Sim. Em relação à pergunta da Amanda, se os projetos conseguem ser concluídos, isso depende, tem vários projetos, porque o andamento do projeto depende do próprio aluno, depende das condições que está acontecendo no projeto, às vezes faltou reagente, deu problema e tudo, mas na maioria dos casos a gente está conseguindo finalizar eles todos. Então, isso aí vai depender muito mais porque a gente sempre pede, assim, todos os professores, quando eles propõem um projeto, eles já têm que ter o equipamento lá, os reagentes e tudo. Então, a gente não tem tido muito problema com isso. Então, cabe muito mais ao aluno ir desempenhar, fazer e executar. E pelo prazo, o professor já conta também que vai durar 6 meses. Então, no geral, todos estão sendo concluídos e tudo. E a publicação vai muito mais do próprio aluno com o orientador, né? De conversar e levar isso para frente. Depende da relação dos dois. Exato. Alguns projetos são mais passíveis de publicação, porque realmente tem muito dado, ou um desenvolvimento de algo novo. Alguns outros mais soluções de problemas da indústria, então mais execução, não tem muito dado como pesquisa científica para fazer publicação. Alguns projetos podem ter sigilo, que você vai assinar um termo, então também eles não seriam passíveis de publicação, e outros têm essa possibilidade. Então, depende sempre da conversa que você vai ter com o seu orientador e de como é o projeto, com quem é esse projeto. Então, é possível. Até um amigo que está lá agora está fazendo um artigo do projeto dele, mas talvez aconteça em algumas situações que não é possível fazer as publicações. E Carol recebe um e-mail de confirmação falando que você foi nomeado. A priori é isso, e logo em seguida você vai começar, os selecionados começam a receber as próximas guias, no caso, as próximas orientações.
Sim, é tudo por e-mail, assim, os próximos passos, como vai ser, como funciona. Então é só ficar de olho no e-mail. Eric está falando aqui que existem holandeses em todas as universidades parceiras aqui, tanto na PUC como na UFMG, na UFV, e então é um bom canal também para vocês trocarem um pouco de informação, fazer um network para conversar sobre o país deles. Então, assim, também sinta-se, ele está falando, reforçando o pedido, sinta-se à vontade para procurar esse intercambista e trocar um papo, falar que você está aplicando para os projetos do Living Lab. Ele também tem, talvez, um caminhão de dicas aí para você, ou, de qualquer forma, é muito boa esse contato com os intercambistas que estão aqui no Brasil nesse momento. Sim. E, pessoal, também me coloca à disposição se vocês quiserem tirar mais dúvidas em relação ao estilo de vida, etc. Eu represento a NUFIC, que é a instituição que representa as universidades holandesas no Brasil. Então, eu costumo palestrar para eles para falar exatamente isso, como funciona e tudo. Então, qualquer outra dúvida que vier também, vocês podem entrar em contato, que eu também estou aqui para isso. Certo. Tiago, você não vai aplicar, na casa você vai colocar os seus 3 projetos preferidos lá nas opções. Então, assim, você não está aplicando para os 3 projetos, como eu tinha falado para alguém ali em cima. Os seus documentos vão ser enviados para a sua primeira opção. Caso aconteça alguma coisa, caso a sua segunda opção não recebeu inscrições, ou caso a sua primeira opção não vai ser possível executar esse semestre, os seus documentos vão ser enviados para a segunda opção, mas os seus documentos não estarão em mãos de 3 professores nessa seleção. Sim. Para Carol, os professores participantes estão buscando com o programa com objetivos em serem parceiros. Então, o projeto, ele primeiro, antes de tudo, é fazer a internacionalização. Então, para o professor receber um aluno holandês, um know-how de outro país, que querendo ou não, a gente tem essas diferenças, as realidades diferentes. Então, para o professor é bom ter um aluno de fora executando o projeto, além de que também sabe possibilidades de publicações internacionais e tudo. Além disso, ele começa a estipular parcerias com universidades holandesas. Então, isso aí pode vir a projetos maiores de pesquisa mais para frente. A gente tem uma chamada, por exemplo, que a gente conseguiu com o governo de Minas, da FAPEMI com a CIA, e que eles englobam exatamente as universidades, ciências aplicadas, as cidades de Minas Gerais. Então, quando eles já têm esse vínculo já firmado, já tipos de projetos já estabelecidos e tudo, eles já saem um pouco na frente das outras que não têm. Então, eles já começam um passo à frente, já com o projeto montado e tudo. Então, eles têm esses benefícios também. Além de que a gente está realizando também intercâmbio de professores para fazer pesquisa e para dar aulas. Então, até então, a gente está trazendo mais professores holandeses para vir para o Brasil, e o próximo passo seria enviar professores brasileiros. Então, eles também têm esse benefício deles poderem ser um professor visitante, tudo que é um passo mais à frente que a gente está pensando. Então, seria isso. Para Carol, pode falar. Pode falar. Tá. Então, tem gente na FMG também. E como encontrá-los, isso aí você pode entrar em contato direto com a gente, dependendo, a gente já faz o intermédio de vocês, se apresentam, e aí vocês continuam com a comunicação. Isso acho que serviria até para todas as universidades, a não ser que o Guilherme já conheça alguém, já pode falar, já tem alguém que conhece tudo, mas aí a gente tem como colocar vocês em contato. Tiago, você está pedindo se pode fazer mais uma inscrição. Não, apenas uma inscrição com 3 projetos da sua escolha. Então, assim, só uma inscrição mesmo. Que é esse que é o sistema que foi escolhido para ser alocado a sua aplicação.
Sim. E Thales, a gente agradece também a presença. Bom treino para você aí. Boa sorte no processo aí também. Qualquer dúvida, estamos aqui. Em relação ao Gabriel perguntando sobre o transcript, o transcript é basicamente o seu histórico escolar na universidade. Então, as matérias que você fez, quando você tirou, se você passou, se você não passou e tudo. E aí, como o Guilherme chegou a falar, na UFV você tem a possibilidade de fazer o pedido já para eles emitirem em inglês esse histórico. Então, perfeito, já estaria pronto esse transcript. Na UFMG tem que confirmar se eles fazem isso, eu não sei atualmente. E no meu caso, eu traduzi meu histórico, levei lá no Departamento de Relações Internacionais, eles olharam se estava tudo certinho, pediram um prazo de um dia, e depois no dia seguinte me entregaram o documento já carimbado e assinado. Então eu tenho que confirmar na universidade de vocês, eu não sei qual é a sua, como funciona esse processo. Agora, é isso, Gabriel. É muito tranquilo aqui na UFB, como eu disse. É só ir procurar o registro escolar, que eles imprimem a sua versão em inglês e assinam. Você escaneia e manda para o processo seletivo. Não sei se ficamos claro quando a gente falou sobre aqueles 3 documentos extras lá. Então, naqueles documentos extras, vocês podem colocar as cartas de recomendação ou qualquer outro documento que vocês julgarem necessário. Sim. Em relação à pergunta da Amanda perguntando sobre a chamada, na verdade a gente já está com uma chamada em aberto para projetos que vão iniciar em 1º de fevereiro até julho. E aí a nossa aplicação é até dia 1º de novembro. Então vocês têm mais ou menos 15 dias, né, para poder fazer essa aplicação. E lembrando que a gente tem chamada semestral. Então a gente está fazendo a seleção agora para ir no semestre que vem. E já no semestre que vem vamos fazer a seleção para ir no segundo semestre de 2018. Então, a cada 6 meses a gente sempre tem as nossas chamadas. Isso, eu acho que foi tudo, né? Por enquanto. Eu acho que sim. Bom, a gente continua aqui, caso apareça dúvida. Mas da última vez que eu tentei fazer o fechamento, apareceu mais um monte de dúvida. Então, bom, caso vocês tenham alguma dúvida, então, vocês... Vamos deixar nosso e-mail aqui, ô Daniel? Eu ia falar isso agora. Vamos deixar aqui o e-mail. E, se não, vocês podem procurar pelo Facebook lá também, que está, no caso, no evento do Facebook. Então, se precisar ir... Porque vai aparecer outras dúvidas, com certeza. Então, se aparecer, pode mandar para a gente, ou se vocês conhecerem algum estudante que está lá também, já na Holanda, agora nesse semestre, vocês podem pedir também, pedir a ajuda dos meninos lá. E caso vocês sejam selecionados, não vai faltar gente para te ajudar. Ano após ano, as coisas lá estão ficando mais fáceis. A gente passa a bicicleta para frente, a gente passa a casa para os próximos. Então, vocês já chegam, toda a safra nova de intercambista vai chegar com a cidade mais desbravada pelos brasileiros. Então, assim, sabendo cada macete ou treta ali para ajeitar as coisas. Sabe onde que faz isso, faz aquilo. Então, a medida dos anos, eu acho que vai facilitando para quem chega. Acho que o seu ano, Daniel, foi um pouco bem mais complicado, que talvez não tinha ninguém para trás, ou tinha, não sei. Mas, na verdade, a gente foi a primeira leva assim, de brasileiros para Breda. Assim. Então, provavelmente foi muito mais difícil para você do que foi para a gente, que já tinha alguns alunos que passaram por lá. Então, a gente vai acolhendo e vai ajudando da melhor forma possível. E então, uma coisa, essas universidades nossas de ciências aplicadas, todas elas são universidades internacionais, em que os cursos são dados em inglês. Então, tem gente do mundo inteiro lá. Então, são pessoas vivendo as mesmas coisas que vocês estão vivendo, são um pessoal jovem que está lá, que saiu de casa, que foi para lá e tudo.
Então, eles todos, eu pelo menos quando eu fui, eu senti muito acolhimento, assim, desde o primeiro dia quando eu cheguei, eles ficavam curiosos, sabendo, não, pô, brasileiro aqui, como assim e tal. E eles sempre me ajudaram, qualquer dúvida que eu tinha, etc, tudo. Então, isso aí é bem tranquilo, vocês pode ficar tranquilo que a chegada lá vai ser bem suave. Daniel, eu dei a sorte de pegar de ser escolhido, no caso, por um orientador que veio para o Brasil fazer o mestrado dele. No final do estágio, da experiência lá, a gente fez churrasco ainda para Mas relembrar o tempo churrasco, do Brasil. Fez churrasco de churrasco. verdade ou churrasco holandês? De verdade, com pão de alho, com bifão, com tudo. Aí Mas, sim. assim, e é muito legal também, é bom falar, eles adoram os brasileiros, eles têm gostado muito e cada vez abre mais oportunidade para a gente, porque além de tipo, mostrar serviço, nós somos um povo bem esperto, tem toda essa amistosidade da nossa cultura, a gente sabe fazer amigo na Holanda, no Japão, no Havaí, qualquer lugar que seja. Então, assim, a ideia é chegar de coração aberto lá para ser bem recebido e ter uma boa experiência. Caso seja a primeira, melhor ainda. E churrasco holandês é basicamente hambúrguer e salsicha. Nossa, a E, salsicha é muito ruim, a salsicha do churrasco holandês de lá. Jesus. e eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que desejo boa sorte para vocês. Fico muito feliz de vocês estarem interessados em fazer parte do projeto. Contem com a gente sempre. E uma coisa, essas universidades também, elas sempre têm. é, o Eric aí é o coordenador holandês. Ele tá me zoando aí, porque na verdade tem um molho de alho holandês que eu acho maravilhoso, que você come com Ah, é temaki. você que gostava do molho de alho? Ele sempre falava. Tô famoso, né? É. E toda vez que alguém vem de lá, os professores de lá que já me conhecem, eles sempre trazem para mim de presente. Tem gente que pede cerveja, pede o biscoito holandês e tudo. Mas eu sempre peço molho de alho, coisa de doido, assim. É aquela coisa que você vai sentir falta porque você não acha aqui Ah, no Brasil e tal. Cada um tem suas doideiras, né? a maionese, cara. A maionese para mim era A fora de maionese é série. fantástica. Fora Batata de frita, série. tudo. Não. E as universidades, eles têm uns clubes sociais, assim, dos alunos, que fazem, basicamente, assim, a cada 2 meses, uma coisa assim, um evento social. Vai todo mundo pro boliche, faz um churrasco, igual eu já tive jantar internacional, cada um cozinhava um prato do seu país. Então, eles têm essas formas de integrar também, então vale olhar na universidade também, que isso ajuda a conhecer o pessoal e tudo, é bem massa, legal. Mas no mais, eu acho que é Então, isso, acho que né? agora a gente pode ir para as despedidas, né? Então, eu, como coordenador, e como eu disse, eu fico muito feliz de ver vocês interessados, empolgados e tudo. Desejo boa sorte para vocês, que vocês consigam e tenham uma experiência maravilhosa, igual eu tive, igual acho que o Guilherme também teve. A Holanda é um país muito open-mind, assim, eles pensam muito à frente, eles são bem abertos a sugestões, a ideias, por isso que eles são tão inovadores assim. Então, eu sempre recomendo para qualquer pessoa, assim, se puder ir para lá, eu acho que é bem válido por isso. É um país muito internacional, que o inglês é basicamente a segunda língua, então você tem gente do mundo inteiro lá, todo mundo falando inglês, o que é bem interessante também. E me coloco mais uma vez à disposição aqui para tirar dúvidas, seja do estilo de vida holandês, de dúvidas de que levar, como é a vida lá, como funciona, etc. Até por eu também ser da NUFIC. E mais dúvidas do projeto que podem surgir durante a inscrição de vocês, alguma coisa de documento, etc. também. Meu e-mail está aí também, fica à vontade para me procurar. E é isso, obrigado e boa noite a todos. Tá certo. Galera, então, boa sorte nas aplicações. Foquem muito nessa parte. Façam a carta de recomendação com muito carinho, com muita atenção, colocando nela todos os seus propósitos, toda realmente a sua, as suas intenções, por que você quer ir para a Holanda e façam então esse processo aí, a carta principalmente com muito cuidado e sucesso nas aplicações. Então tá, boa noite para todo mundo, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu acho que nós vamos ter que fazer isso agora todos os semestres, né, Daniel? Sim, é bem legal. Acho que até dá uma tranquilidade para os alunos também, se vocês
quiserem dar um feedback também, pode falar. E é isso, vamos tentar sempre fazer isso, talvez até no pre-departure, né? Quando os meninos estiverem indo, a gente colocar em contato com o pessoal também, vamos tendo ideias. Essa foi a nossa primeira experiência também, então desculpem qualquer coisa, né? Qualquer imprevisto nosso aqui. Mas é isso, obrigado, pessoal. Exato. Boa sorte aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.